Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estarmos juntos aqui, entrando através do TCL online na tua casa, para estarmos juntos compartilhando desse tema que é tão importante para as nossas vidas, que é o assunto da volta de Jesus, mas não só esse, assim como outros tantos que estão ligados a essa volta e que nesta noite tentaremos colocar aqui alguns pontos para esclarecimento, para edificação e principalmente para nós estarmos fazendo a vontade do Senhor enquanto Jesus ainda não volta. Então, eu gostaria que você nos acompanhasse agora. Eu fui convidado para estar aqui pelo pastor Silas e tenho certeza que o TCL é um momento muito especial de edificação para nós. Então, estamos aqui para esse tempo especial. Então, pastor Júlio, a gente está aqui vivendo esse momento tão desafiador no mundo, né? Eu tenho dito que ninguém de nenhuma geração que está viva hoje sonhou em ver isso, mesmo as gerações mais antigas, e a gente está aqui vivendo essa pandemia do coronavírus. E uma pergunta que surge, né? Será que isso tem alguma conexão com os sinais dos tempos? Isso tem a ver com alguma sinalização a respeito da volta de Jesus? Há uma conexão ou não? Ou é simplesmente mais uma coisinha que surgiu na história do mundo? Ou há alguma coisa a ver com a volta de Jesus? Bom, de acordo com o que Jesus fala, pastor Silas, em Marcos capítulo 24, versos 6 a 8, nós encontramos Jesus falando a respeito desse assunto. Quando ele dizia que nós estaríamos ouvindo falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes em todos os lugares. Mas o que chama a atenção no texto que Jesus está falando aos seus discípulos é que ele diz que todas estas coisas deveriam estar acontecendo, mas ainda não era o fim. E no versículo 8, ele diz que... Porque veja, no caso, Mateus 24, Mateus 24, Mateus 24, versos 6 a 8. Mas no verso 8, ele diz... Ele faz uma declaração ainda mais impactante, quando ele diz assim: importa que todas estas coisas aconteçam. Então, eu seguramente digo que a pandemia do coronavírus faz parte desse conjunto de sinais relacionados à volta de Jesus Cristo, sim, com certeza, ainda que nós, olhando para esses sinais, não podemos afirmar, como muitos pensam, que poderia estar essa pandemia sendo um sinal para indicar o início da grande tribulação, por exemplo. Né? São duas coisas distintas, dois assuntos separados. Então, quando nós falamos sobre a grande tribulação, se o coronavírus teria um papel de importância para indicar que a grande tribulação estaria iniciando, aí a minha resposta é não. Por quê? Porque a Bíblia, segundo Daniel capítulo 9, ele fala a respeito da grande tribulação como sendo um tempo de 7 anos literais, que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja e não está relacionado conosco, mas exatamente relacionado com Israel. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que nos 30 anos, mais de 30 anos que eu trabalho na área de ensino, na área de escatologia, é que no mundo cristão, no meio cristão, nós encontramos muito conhecimento avulso, não contextualizado, distorções, e
o que chama mais atenção é em relação à falta do conhecimento bíblico e teológico em relação à questão dos sinais e da volta de Cristo e outras profecias ligadas à escatologia. Tá, o que eu gostaria, só interrompendo um pouquinho, você está falando da questão da grande tribulação, né? Eu acredito que a maioria das pessoas sabe o que significa isso, mas antes de você continuar, certo? Você poderia nos dar uma noção do que é essa grande tribulação que a Bíblia fala, o que vai acontecer? Eu acho que isso seria importante, talvez alguns não tenham uma noção do que seja a grande tribulação. Bom, se nós pegarmos Daniel 9, capítulo 9, verso 20 a 27, a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Nós não somos intertribulacionistas nem pós-tribulacionistas. Eu gostaria de falar sobre esse assunto depois, né? Mas já que você pediu essa explicação, a grande tribulação, nós afirmamos, olhando na palavra de Deus, inclusive usando o texto de Daniel 9 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 a 12, o apóstolo Paulo esclarecendo a igreja de Tessalônica, e Daniel também trazendo detalhes sobre a grande tribulação, dizendo que esta seria a última semana de uma profecia de 70 semanas. E é uma coisa interessante porque Daniel está orando dentro do cativeiro babilônico, já perto do ano 70 de cativeiro, do tempo de reclusão, orando 3 vezes ao dia em direção à santa cidade, e o anjo Gabriel vem e fala com Daniel. E ele traz para Daniel uma informação que não era esperada por ele, quando ele diz assim que viria um tempo que estaria relacionado ao povo de Israel e à santa cidade para extinguir a transgressão, excluir a culpa, eliminar o pecado. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando ali de que Israel, ele tinha transgredido a lei do ano sabático. E o anjo Gabriel estava dizendo para Daniel, então, que o período em que Israel estaria sendo colocado para fora da sua própria terra, subjugado pelos impérios que viriam ao longo da história, como já aconteceram, eles ficariam fora da sua terra por 70 semanas, mas são semanas, segundo o calendário judaico, de anos e não de dias, como não são as nossas semanas que muitos desconhecem essa informação, mas o judeu ele tem o calendário de semana de 7 dias, como nós temos, e a semana de 7 anos, que é a palavra Shabua, Yamim e Shabua. Então, quando o anjo fala para Daniel, 70 semanas estavam determinados sobre o povo judeu para ser exilado, ele estava dizendo que 70 vezes 7 anos seriam 490 anos de exílio, a iniciar com Babilônia. E foi o que aconteceu na história do povo de Israel. Só que o anjo dá detalhes para Daniel, porque Daniel não estava entendendo, né? Tamanha era a magnitude daquela informação em relação a esse assunto grande tribulação. Ou seja, ele diz assim, quando iniciariam os 490 anos, o primeiro marco seria a ordem para restaurar Jerusalém e os muros. E ele diz assim em Daniel 9, 7 anos. Ou seja, 7 anos... 7 semanas vezes 7 anos dá 49 anos. E ele diz assim, até o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, está na nossa Bíblia escrito dessa forma, 62 semanas. Ou seja, vezes 7 anos dá 434 anos. Esses dois eventos já aconteceram. Jesus já veio, já foi crucificado, morreu e já foi aos céus. E aí, se somarmos os 434 anos com os 49, dá 483 anos. Ou seja, faltam 7 anos para se completar a profecia dos 490 anos. Esses 7 anos são considerados
a grande tribulação. A última semana da profecia de Daniel, que foi interrompida no ano 69, na semana 69, porque os teólogos dizem que a graça teve início, o período chamado do intervalo, e Paulo, em Romanos 11, diz assim: quando se completar a plenitude dos gentios, quando chegar o tempo da plenitude dos gentios, ou seja, quando a graça findar, aí então a última semana terá início. E nós entendemos que, como nós somos dispensacionalistas da teologia dispensacionalista clássica, que tem a base pré-milenista, nós não somos nem intertribulacionistas, nem pós-tribulacionistas. O intertribulacionista é aquele que crê que a igreja vai entrar na grande tribulação e sofrer as dores desse período. O pós-tribulacionista é aquele que crê que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, passando por ela, e quando Jesus voltar no milênio. Essas duas últimas interpretações não se enquadram nas profecias bíblicas. Por isso nós, como todas as igrejas cristãs pentecostais cremos, nós somos sim pré-tribulacionistas e cremos que seremos arrebatados antes da grande tribulação, porque é assim que a Bíblia diz, né? Ou seja, então esse é um marco que finda a graça, o período do intervalo, e a última semana de 7 anos tem início. E aí o que acontece? A igreja não estará mais aqui, ainda que o mundo estará tendo a sua vida normal, o Espírito de Deus levará a igreja a encontrar o noivo, mas a história volta-se agora para o povo de Israel. E nesse tempo, Paulo fala em Romanos 11 que, ainda que nós, sendo os zambujeiros, fomos enxertados na verdadeira oliveira, essa verdadeira oliveira, quanto mais eles que são originais, serão reenxertados, ou seja, acordarão do sono espiritual e lá nesse período vão reconhecer Jesus quando ele voltar para destruir o 8º império, que é o período do anticristo, durante a grande tribulação, para confirmar a salvação do povo judeu. Então a grande tribulação é um período que não diz respeito a nós, igreja, que somos gentílicos, considerados gentílicos, o povo Hoje gentil. É o nosso tempo. O nosso tempo é o da graça. É o da graça. Esse tempo que nós estamos vivendo é o que nós entendemos como também somos dispensacionalistas, que é o da graça, né? Então, eu só gostaria de voltar à resposta da primeira pergunta, porque quando eu falei sobre essa questão dos questionamentos equivocados, posicionamentos, a falta de conhecimento teológico, bíblico, que encontramos no meio cristão, nós encontramos isso lá na igreja primitiva, no primeiro século depois de Jesus Cristo. Se formos olhar Paulo no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele estava tratando de um problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica dessa mesma ordem. Ou seja, Paulo estava mostrando a cronologia dos últimos eventos, ou seja, dos sinais da volta de Jesus, e também ele expõe de uma forma ainda que resumida, não como Daniel 9, da grande tribulação. Por quê? Porque os irmãos estavam deixando suas famílias e seus empregos. E então Paulo chama a atenção da igreja de Tessalônica, quando ele diz assim: quanto à volta do Senhor e a nossa reunião com Ele, não será assim como vocês estão pensando, porque eu peço a vocês que não se abalem e não se alarmem, quer por profecia, quer por palavra, ou carta escrita, supostamente até por nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado, né? O que Paulo estava dizendo? Que os irmãos deveriam se acalmar, ainda que estavam vivendo um momento talvez parecido com o nosso, viver a sua vida cristã em santidade e produtividade. Então eu diria assim que essa questão é a mesma para nós, vale a mesma para nós como igreja. Ou seja, devemos estar atentos aos sinais,
Devemos olhar os sinais à luz da palavra de Deus, mas nós temos um compromisso muito importante que é, como diz Paulo nesse texto lá de Tessalonicenses, devemos levar a nossa vida, conduzir a nossa vida buscando santidade e produtividade, ou seja, nós podemos ter contatos com publicações, com notícias, com tudo que nós podemos ter a respeito da escatologia dos últimos tempos, dos sinais, mas sempre à luz da palavra. Por quê? Porque o coronavírus, na minha opinião, é mais uma das grandes catástrofes e pandemias que o mundo sofreu. Essa questão que você citou do comportamento lá do pessoal de Tessalônica, dos tessalonicenses. Então, enfim, eles estavam nessa, Jesus vai voltar, então não preciso mais lidar com as coisas da vida aqui, né? O que vale é a volta de Jesus. Daí houve essa repreensão de Paulo. E eu diria que, em algum nível, esse comportamento está na vida de alguns hoje, né? Que eles, não, olha, enfim, Jesus vai voltar, está ruim, vai ficar pior, não adianta orar, vamos só nos preparar aí, tal. Ou seja, eu diria que é um comportamento semelhante aos cristãos lá de Tessalônica. Esse comportamento de ficar recluso, de deixar de viver e deixar de anunciar o evangelho, inclusive. Enfim, eu lembro que lembro de um professor meu lembro de um professor meu de história da igreja lá nos Estados Unidos que eu fiz uma matéria, e ele citou o seguinte, que um dos erros de Lutero foi acreditar que a prioridade não era missões, não era evangelização, mas sim a reforma, certo? Porque Jesus já viria. Então, 100 anos depois da reforma, não houve uma evangelização efetiva, porque eles ficaram com esse pensamento, não vamos evangelizar, não vamos fazer as coisas, não, Jesus está voltando e é só isso que importa. Lógico que isso importa demais, né? Mas, enfim, eu fico pensando, 100 anos de evangelização foram perdidos. E se essa ideia não fosse concebida, que isso não era o mais importante, a evangelização, mas que o mais importante era só o estar com Jesus, porque Jesus já viria, possivelmente a realidade da América do Sul seria diferente. Eles teriam enviado missionários. A realidade de muitos lugares do mundo seria diferente. Eu estou ouvindo você falar aqui dos Tessalonicenses e em algum nível me parece que é um comportamento semelhante. Com certeza. E principalmente se formos olhar para a palavra de Deus, quando olhamos a grande comissão, que não é só pregar o evangelho, né? Mas a grande comissão que foi dada e deixada para a igreja é, além de pregar o evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar. Então, a igreja tem um papel extremamente importante. E eu diria que, por mais que seja por ignorância ou até por maldade, que os fenômenos escatológicos sejam catalisadores das atenções das pessoas, e mesmo que a Bíblia diga, como a própria palavra de Deus diz em Mateus 24, verso 36, que nem os anjos, nem Jesus sabe o dia da sua volta, a não ser o Pai, muitos ainda se atrevem a fazer previsões escatológicas, preocupando-se mais com isso do que com o seu papel. Então, eu diria assim que o mais importante dentro desse posicionamento que nós como cristãos devemos ter é olhar para a grande comissão
e ver que o que Deus espera de nós é muito mais do que só pregar o Evangelho. Exatamente. Inclusive, nessa ordem ali, essa da grande comissão, é o único verbo que está no imperativo, é o discipulai, né? ou fazei discípulos. E na estrutura ali da construção do grego, numa frase, o verbo mais importante é o imperativo. Né? Então, tem ali, ide, fazei discípulos, esse ide está ali junto, anterior ao verbo que está no imperativo, mas ele lá no original, certo? Não é necessariamente esse imperativo, mas como ele vem antes, ele também pode ser considerado, mas o verbo mais importante dali é o fazer discípulos. Então, está aí essa pandemia, coronavírus, Jesus está voltando, mas o discipular tem que ser uma constância. Nós não podemos abaixar a guarda nesse tempo, né? Então, qual é o nosso papel com uma visão escatológica, mas vivendo esse momento de crise mundial, nessa pandemia? Qual é o nosso papel? Como que a gente deve de se comportar nesse momento? Bom, primeiramente eu diria que nós devemos estudar a palavra de Deus. É a condição básica mais importante, ler e estudar a palavra de Deus e ter, se possível, de memória, né, um panorama escatológico das últimas coisas, né, deixando as fake news de lado, principalmente as fake news teológicas, né, escatológicas, né, e estar estudando a palavra de Deus. E eu diria assim que, se fosse para numerar algumas questões, a primeira delas eu diria que nós deveríamos estar então estudando a palavra de Deus. E a segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção daqueles que estão em casa nos ouvindo, é que nós devemos e precisamos, como cristãos também, conhecer um pouco da história do mundo. Por quê? Porque relacionar o coronavírus com a nossa história, o contexto do mundo e do nosso papel como igreja, é uma coisa que não é tão simples assim. E pode levar a distorções e a pensamentos equivocados. Então, por exemplo, se nós formos pensar no século XIV, a peste negra, por exemplo, quando ela se manifestou ali na Europa, ela foi, dizem os que levantaram os dados e fizeram as estimativas, de praticamente 1/3 de mortos na Europa, né? Foi uma das pandemias mais terríveis que houveram na Europa. E em 1347, mais ou menos, foi o período em que ela teve ali o seu pico, e eles dizem que 60% da população europeia foi dizimada. Se formos continuar pensando nas questões da história, nós vamos lembrar da Primeira Guerra Mundial, 1914, 17 milhões de pessoas, entre soldados e civis, foram exterminados. Depois disso, em 1918, logo no fim da Primeira Guerra Mundial, veio a gripe espanhola com o vírus influenza. E em 3 anos, diz a história, que esse vírus contaminou 500 milhões de pessoas no mundo. E as estimativas dizem que de 17 a 50 milhões morreram. E aí, na sequência, nós vemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial também calcula-se que matou 85 milhões de pessoas. E terremotos inimagináveis estão acontecendo ao redor do mundo. A própria Europa, principalmente, e outras regiões do mundo, têm sido atingidas pelos terremotos, segundo a Bíblia também fala no Apocalipse. E hoje mesmo, eu estava pela manhã cedo vendo as notícias com a minha esposa, ela me chamou a atenção
das notícias da Itália, às 4 horas da manhã do horário da Itália, 5 minutos, houve um terremoto de 3,6 magnitudes numa província que se chama de Fermo. Fica no noroeste de Roma. Então, os terremotos estão acontecendo, essas questões estão todas à nossa volta. Então, esse é o segundo ponto que eu acho importante nós estarmos contextualizando os fenômenos com a história do mundo, porque a Bíblia ela é bem objetiva no que diz respeito às profecias escatológicas. Deus fala para o mundo gentílico, os impérios gentílicos, Deus fala com a igreja e Deus fala com Israel. Um outro ponto que eu acho que esse é o mais importante de todos, dentro do que nós estamos conversando, pastor Silas, é a questão de nós estarmos aproveitando a curiosidade dos incrédulos em relação ao fim do mundo para pregar o evangelho. Por quê? E eu diria assim, que nós devemos estar inteirados desses assuntos e devemos falar sim da grande tribulação, dos sinais da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, enfim, do trono branco, milênio, todas essas questões são extremamente importantes. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de você, ouvinte, que está em casa, nós não podemos deixar de mencionar a cruz e o seu significado. Um fato passado, mas que muda, pastor Silas, toda a nossa visão do presente e garante a nossa esperança para o futuro. Então, eu diria assim que essa é uma questão bastante importante em relação à igreja. Por quê? Porque os movimentos em torno do cristianismo, eles estão se manifestando em paralelo a essas pandemias. Então, eu diria que uma outra questão que chama a atenção são, por exemplo, as influências que houveram lá na igreja primitiva, e toda a história conta isso. Por exemplo, a heresia mais perigosa que estava entre os cristãos primitivos se chamava gnósticos. Né? E do grego, gnosis quer dizer conhecimento, sabedoria. Os gnósticos eram um rótulo de uma grande variedade de mestres e escolas que viviam às margens da igreja primitiva. E os gnósticos, eles desafiavam o cristianismo apostólico, afirmando ser e se posicionando como tal, como um cristianismo mais puro de todos, mas eles eram esotéricos. Hoje nós vemos pessoas que estão envolvidas nessas questões também, por não entender a palavra de Deus, por não poder compreender essas coisas, não tem o conhecimento para a base para entender as questões bíblicas, principalmente essas questões escatológicas. E eu me recordo de um escritor americano que se chama Kynes Early. Ele é um escritor que dedicou a vida estudando a história da igreja, e ele escreveu um livro, e no prefácio desse livro, né, a história da igreja através dos séculos, que para mim é uma frase que conclui essa tua pergunta. Qual é o posicionamento que nós, como cristãos, devemos ter diante dessa pandemia, diante do contexto em que nós estamos vivendo? E o Early, no prefácio do seu livro, ele diz assim, que nós devemos, como igreja, servir melhor a Deus e aos nossos contemporâneos por meio da vida, da palavra e de atos, para que as pessoas sejam despertadas para uma consciência das suas necessidades espirituais num período, numa época existencialista, para que a causa do Senhor Jesus seja promovida e a igreja edificada. Então, eu gosto muito desse prefácio, porque ele fala e numa frase ele resume todo o nosso papel, o que nós devemos fazer, né, em relação a principalmente a situações assim em que nós não temos clareza das coisas em relação às profecias bíblicas. Então, você citou também a questão do conhecimento bíblico, e
Jesus venceu Satanás, que é enganador, lá no deserto com o conhecimento da Escritura. E Satanás, inclusive, houve um momento que ele usou a Escritura. Ele disse: está escrito, dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que você não tropece com o teu pé em pedra. Então, se atire aqui, né, aqui do pináculo do templo, que que os anjos vão agarrar você lá embaixo. Daí Jesus respondeu: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nessa questão da escatologia, dos últimos tempos, enfim, muita gente também usa o que está escrito, mas de maneira distorcida. Isso que você citou, né, que Jesus falou que, enfim, no momento que ele estava aqui como homem, ele disse que ele não sabia nem o dia, nem a hora, nem os anjos dos céus, certo? Daí houve um homem aqui no estado do Paraná, lá no norte, nem sei se está vivo ainda ou não, mas ele dizia assim: olha, Jesus disse que não sabia nem o dia, nem a hora, mas o ano eu sei, vai ser 1999. Então, ou seja, ele tomou um versículo de maneira distorcida e ele ficou anunciando e assustando muita gente, jogando medo e dizendo: olha, o dia e a hora não sabemos, mas Jesus me disse que vai ser 99. E isso deixou muita gente muito frustrada, gente que o seguia, que cria no Evangelho, mas a partir de uma mentira dele, e não da Bíblia, de uma interpretação errada dele, ele escandalizou muita gente. E ao longo da história, enfim, esse aqui é um exemplo, né? Ocorreram outros, né, que marcaram datas e tudo mais, e que não aconteceu. Daí, isso tudo coloca o Evangelho em descrédito. E esse também é o tempo que você ouve aqui e ali muita gente dizendo algumas coisas que não tem base bíblica. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, essa questão de marcar data. Então, quando é que Jesus vai voltar? A gente está buscando responder essa pergunta, mas não marcando data, né? Então, o cuidado. Então, o conhecimento é importante. Conhecimento sobre essas questões da volta de Jesus quando Jesus vai voltar, essa questão da grande tribulação. Jesus falou alguma coisa, pastor Júlio, do princípio das dores. O que seria esse princípio das dores? Em que momento ele aconteceria? Antes do início da grande tribulação, no começo da grande tribulação? O que seria esse princípio das dores? Se nós formos olhar para a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, Lucas 21 ou Marcos 13. Pequeno Apocalipse de Marcos. Esses textos todos falam a respeito dessas questões. E é importante chamar a atenção aqui, fazer um ponto aqui, que quando Jesus está falando dessas questões apocalípticas, em Mateus 24, por exemplo, é importante contextualizar a resposta de Jesus em relação à pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Porque quando eles estão com Jesus e mostram o templo para Jesus, o templo judaico, Jesus olha para eles e diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra e tudo isso aqui vai ser destruído. E aquilo chamou muito a atenção dos discípulos. E quando eles estavam, então, em particular com Jesus, eles fazem uma pergunta que não era apenas uma pergunta, mas eram 3 perguntas. E entra nessa questão que você comentou. Eles dizem assim: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas ligadas à destruição do templo. Eles aproveitam a pergunta para dizer assim: quando serão os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus, nesses textos, ele vai responder essas 3 perguntas,
E, obviamente, a Bíblia não se dá na preocupação de separar as respostas por pergunta. Jesus discorre o tema como se fosse uma resposta única, e eu já vi muitos pregadores usando esse capítulo todo como sendo só sinais da volta de Jesus. E quando Jesus fala sobre essa questão, ele fala assim: quando vier esse tempo de desolação, esse tempo de um grande sofrimento, e ele fala assim, o amor de muitos vai esfriar, e ele vai dar alguns detalhes a mais, nós contextualizando dentro do capítulo, e olhando para o período em que ele estava se referindo ao templo judaico, ele faz duas menções: a queda do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, por isso ele disse, não passará esta geração, ou seja, se Jesus estava com 30 anos naquele período, mais 40 anos que era uma geração, que Jesus menciona, deu exatamente no ano 70 em que Roma destruiu tudo. Só que essa destruição, ela não é só física, ela é também uma profecia futurística, porque a mesma coisa vai acontecer lá em João, no Apocalipse, quando ele fala a respeito da grande tribulação, que será um período de extremo sofrimento na face da terra. Eu diria assim que não é possível nós estudarmos essas questões pura e simplesmente por tópicos. Nós temos que ter um conhecimento progressivo, e aqui eu gostaria de dar uma ênfase muito importante para as questões teológicas. Por quê? Porque quando nós falamos sobre essa questão de nós desempenharmos o nosso papel como cristãos, eu vejo assim que para nós sermos um cristão pleno e operante de Jesus, nós precisamos primeiro compreender a nós mesmos, nós precisamos contribuir para o crescimento da igreja, e nós precisamos estar resgatando aquele nosso senso de participação nessa história para a edificação do reino de Deus nessa terra. E o que eu quero dizer com isso? Por mais que haja uma pessoa aceitando Jesus hoje, uma pessoa se decidindo por Jesus hoje, essa pessoa, ela precisa inevitavelmente entrar e crescer e caminhar no trilho do crescimento, que nós já conhecemos e falamos aqui. Ou seja, ela precisa inevitavelmente integrar-se à sua igreja, ela precisa conhecer os valores e propósitos da igreja, ela precisa conhecer-se a si mesma com os cursos que ela poderia fazer, e graças a Deus que aqui na primeira igreja nós encontramos uma variedade desses cursos para se conhecer a si mesmo através dos seus dons naturais e aqueles que vão capacitar a pessoa para servir melhor o Senhor, mas também para conhecer a palavra de Deus e poder estar fazendo o seu papel. E eu diria assim, é como os exegetas tomaram todo o conhecimento bíblico, através da teologia sistemática, dividiram em áreas afins, né? E aí, a exegese, eu lembro disso quando estávamos na faculdade juntos, o nosso professor falava assim, é a arte de expor uma ideia, de forma que os elementos que vão ser expostos ali sejam colocados de uma forma clara, estética, sequencial, lógica, progressiva, para que se apresente um conjunto de ideias convincente, e não só especulações, né? E eu lembro de uma afirmação de um professor que foi meu professor e teu, o professor Marlon Fluck, o alemão que foi nosso professor na faculdade evangélica lá do Paraná, quando fizemos teologia, e depois na pós-graduação na Batista. Ele fez ele me deu um exemplo que nunca mais eu esqueci. Ele disse assim que se nós não usarmos as ferramentas que hoje temos para estudar a palavra de Deus, e não fizermos uso delas, não lermos a palavra de Deus e formos pregar o evangelho para o esquimó, ele vai querer ir para o inferno. Por quê? Porque o inferno é quente. Então, é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que, por falta de ter a estruturação do conhecimento bíblico, que é o básico,
teológico, elas estão assim, elas estão querendo até, talvez como esquimó, ir para o inferno, porque ouviu falar que lá é quente, né? Mas não é por aí. Então, nós temos que cuidar com essas questões, porque quando Jesus faz menções desse nível, nós temos que ir até a palavra de Deus, junto com a escatologia, que é um ramo da teologia sistemática, porque a teologia sistemática, ela divide o contexto bíblico em várias áreas afins e, por exemplo, nós temos a teontologia, que é o estudo de Deus, a cristologia, que é o estudo de Cristo, sua vida, missão, natureza, sua relação com o Pai, com a humanidade, por exemplo. Nós temos a soteriologia, que é o estudo da salvação. Nós temos a eclesiologia, que é o estudo dos múltiplos aspectos da igreja, né? Nós temos a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, como morte, estado intermediário, vida futura, destinos dos justos, dos ímpios, ressurreição, grande tribulação, que é o que você me perguntou agora, do que Jesus estava falando, mas nós temos que saber separar todas essas coisas. Então, não é uma coisa tão simples de se fazer também, mas é importante que o cristão ele tenha essa motivação para fazer isso. Porque, de outra maneira, o envolvimento com as fake news teológicas e escatológicas vai ser inevitável. Qual que é a importância do conhecimento escatológico na vida do cristão? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, Silas, e também para os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, que o conhecimento escatológico nos aproxima mais de Deus e nos ensina a temer mais o Senhor. E nos ensina a entender o nosso papel como cristãos, aquele que nós devemos desempenhar, para fazer a vontade do Senhor enquanto ainda temos tempo. E eu gostaria só de fazer uma menção, se você me permite, quando nós estudamos a escatologia, para entender melhor a escatologia, nós somos obrigados a estudar as dispensações. E o que seriam dispensações? Para tentar responder melhor essa tua pergunta. Em primeiro lugar, como pré-milenistas que somos, nós somos dispensacionalistas clássicos, que é o pensamento teológico da maioria das igrejas cristãs pentecostais, e nós encontramos as dispensações descritas na Bíblia, de forma distinta, todas elas estão lá. Mas o que seriam as dispensações? Seriam, nós poderíamos dizer assim, de uma forma bem simples, eu vou tentar resumir uma definição da dispensação, que seria um período de tempo ou era bíblica, que está entre duas grandes mudanças ou transformações repentinas que alteram a vida do homem e as condições do mundo. Ou seja, Deus se revela ao homem de uma forma específica em cada dispensação, através de uma prova quanto à sua obediência. Então, quando nós falamos assim, a primeira das dispensações é a da inocência, ou seja, da criação até a queda. Note que quando Adão e Eva caem, a vida deles sofre uma mudança, e o próprio mundo, quando Deus diz assim, maldita será a terra por tua causa, o mundo sofre uma transformação. É exatamente a definição da dispensação. E na sequência nós temos lá a dispensação da inocência, né? Da consciência, do governo humano, né? Então começa a inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Todas essas dispensações, elas têm um fato que marca o seu início e um fato que marca o seu fim. Para nós que já vivemos, estamos num tempo que já se passaram 5 delas, ou seja, a inocência, a consciência, o governo humano, a promessa e a lei já passaram, né? Nós, no período da graça, que se chama a sexta dispensação, ela é considerada o seu início com o Pentecostes e o seu fim com o rapto da igreja, que é o arrebatamento. Depois disso virá o milênio, que é o arraial dos santos, até a última ação de Satanás.
ainda que ambas não estão juntas, mas intercalada a elas existem outros eventos, como a grande tribulação, a batalha do Armagedon, com a volta de Cristo, né, para exterminar o 8º império mundial, que João fala no Apocalipse. E o que chama a atenção aqui, nessa questão de estarmos vendo todo esse panorama, a escatologia nos dá esse senso de temor, de graça, de poder entender o que Deus faz. E eu sempre falava para os meus alunos, quando eu estava dando aula, né, é que a Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse, uma frase que o apóstolo Paulo fala, que é a manifestação da graça através do dom gratuito de Deus que se chama Jesus Cristo. E o dom gratuito de Deus para nós não é só crucificação, isso é muito importante, mas também ressurreição. Porque através da sua crucificação e da sua ressurreição, todas as questões que foram desfiguradas ao longo das eras bíblicas, que são as dispensações, nós passamos a entender o propósito de Deus de trazer o homem de volta para estar com Ele. Ou seja, não é por acaso que nós encontramos 7 dispensações na Bíblia. Por quê? Porque o número 7, ele não é aquela definição básica que um dia aprendemos na escola bíblica dominical, que é apenas o número da perfeição, mas é um número dentro da numerologia bíblica que exprime a totalidade de alguma coisa vindo do hebraico. Ou seja, dando um exemplo, Isaías 11:2, ele fala sobre o evento de que o Espírito do Senhor viria sobre o Senhor Jesus. 600 anos antes de Jesus, Isaías já estava profetizando isso. E ele diz assim: virá sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento. Se você for ver em Isaías 11:2, você vai encontrar ali 7 Espíritos. E na verdade não existem 7 Espíritos, Deus só tem um, que é a pessoa do Espírito Santo, mas o número 7 está exprimindo a totalidade dos atributos do Espírito Santo sobre Jesus. Assim como as 7 dispensações, Deus, na sua vontade soberana de trazer o homem de volta, nós passamos a entender através da escatologia o quão isso é precioso para a nossa caminhada de fé. E eu diria que a escatologia nos ajuda nesse sentido. A escatologia tem essa função de nos despertar, né, de nos, enfim, nos leva a reflexões a respeito da vida e até da extensão da vida. Nos mostra que a vida não é só o aqui e agora, esses poucos anos que se vive, mas que existe um todo e que a gente tem que se preocupar com ele. Aqui uma mensagem que eu recebi do Isaac, e ele pediu para falar do milênio, mas veja, eu até conversei aqui com o pastor Júlio, eu desconfiei que o assunto ia ser muito bom e que merecia, certo, um segundo momento. Então, essa colocação do Isaac também me ajuda a reforçar essa questão do assunto. E então tem essas fases, essa questão da grande tribulação, que você já colocou, o antes, no meio, depois e tudo mais. Mas então, na semana que vem, eu já conversei com o pastor Júlio, ele está, na verdade, está italiano agora, se italianizando, certo? Mas está no Brasil, já era para ele estar lá na Itália, mas não deixaram ele sair daqui ainda, não se abriu ainda essa condição de voltar para a Itália, e ele está realizando a obra de Deus lá na Itália. Então ele vai estar aqui conosco ainda na semana que vem. Na semana que vem, então, eu gostaria de conversarmos um pouquinho mais sobre arrebatamento. Como assim arrebatamento? E daí a gente vai entrar um pouquinho mais então na questão do milênio, nesse fechamento de ciclo, batalha do Armagedon, tão falada, em que momento que isso deve acontecer, certo? E você que está nos assistindo,
Você que tem dúvidas, gostaria de sugerir, nós não estamos nos comprometendo em responder todas as perguntas, porque elas são muitas, né? E não nos comprometemos em atender todas as sugestões. No entanto, certo? Você pode fazer as perguntas lá no nosso Facebook e também no Twitter, certo? Daí o nosso pessoal vai dar uma olhada lá, tá? No nosso perfil no Twitter, na página do Facebook, e essas sugestões de assuntos e também de... Oi? Perdão, não é Twitter, Instagram, tá? Isso ainda bem que o pessoal está falando aqui, Instagram, não é Twitter, né? Então, no nosso Instagram você vai colocar lá essas perguntas. Mas semana que vem a gente vai falar mais especificamente arrebatamento, como vai ser isso, certo? O que vai acontecer no arrebatamento, nesse rapto, certo? E daí vamos falar um pouquinho sobre o milênio, Batalha do Armagedon, em que momento ela vai acontecer, e tem muitas outras coisas acontecendo aí, né? Tem muita gente que tem dúvida a respeito do chip, né? O famoso chip, né? O 666 e tudo mais. Então, nós vamos conversar um pouco mais no TCL da semana que vem sobre isso. No entanto, a questão mais importante de tudo isso, o que a escatologia nos chama, nos desperta, é para esse preparo. Como é que a gente poderá subir com Jesus? Quais são os requisitos, pastor Júlio, que nós enxergamos na Bíblia, certo? Que enfim, que precisam estar na nossa vida para que nesse rapto, nesse arrebatamento, a gente possa fazer parte desse arrebatamento. Quais são os requisitos básicos para a gente subir com Jesus? Bom, eu queria usar a base do livro de Efésios, né? O livro de Efésios, ele fala que a igreja, ela precisa estar se preparando para o encontro com o noivo, tendo uma vida irrepreensível, sem mancha, sem mácula. E do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que, de forma alguma, nós não podemos enfraquecer na nossa fé, diante de tudo que possa estar nos envolvendo nas questões religiosas, teológicas e escatológicas. A nossa motivação deve continuar sempre para buscar ainda mais nos aproximarmos do Senhor, no conhecimento e nas experiências com Ele. Por quê? Porque se a ausência dessas ferramentas, desse conhecimento, desse apoio que a palavra de Deus nos dá, o nosso melhor manual, livro de escatologia, é e sempre será a Bíblia, a palavra de Deus. Eu lembro que quando Daniel recebeu as revelações do Apocalipse de João, ou seja, os dois receberam as mesmas revelações. Daniel estava no ano 605 antes de Cristo. João recebeu as revelações no ano 95 depois de Cristo, lá no exílio, na ilha de Patmos. Ou seja, esses dois homens, 500 anos separados um do outro, eles mostram para nós e revelam para nós a inspiração e a unidade da palavra de Deus. Então, esse, eu diria assim, que é o cuidado que nós temos que ter, porque diante dessa falta de conhecimento, uma porta pode se abrir, inclusive, para heresia, pode se abrir para posicionamentos equivocados, pode se abrir para o enfraquecimento da fé. E eu diria que nós precisamos cada vez mais estar buscando a revelação que o Espírito de Deus tem para nos dar, porque Ele é quem revela a palavra de Deus para nós, para que a igreja
nos últimos dias em que ela está vivendo, e eu creio que o tempo está chegando, e eu costumo usar uma frase padrão para responder de forma bem objetiva a tua pergunta. Nós precisamos estar com o bilhete na mão. Conheço essa tua frase, é bem interessante. Por quê? Porque se amanhã eu não acordar, mas eu estiver com o bilhete para embarcar para a glória, eu vou. Se o bilhete não estiver comigo, eu vou perder o embarque. Eu estava domingo agora no funeral do avô da minha nora. E eu falei alguma coisa lá no funeral sobre a questão de nós estarmos, a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, que é muito melhor nós estarmos na casa do luto do que na casa da festa, porque na casa do luto os homens pensam na vida. E aí eu disse assim, mas por que que nós precisamos morrer? Então eu estava falando ali para aqueles familiares, amigos, parentes, que tudo começou com o descrédito com a palavra de Deus. Quando o questionamento malicioso que aconteceu no Éden levou o casal à queda, tudo, diz a Bíblia, foi desfigurado. Mas uma coisa que nós vemos, aproveitando aqui que já veio uma questão ligada ao milênio, a Bíblia fala que o milênio é a plenitude de todas as dispensações, mas ele é só 1000 anos. E ele também é relacionado a questões do Apocalipse como ligado ao Evangelho eterno. Ou seja, aquilo que vai ser mostrado para o mundo em 1000 anos, como já sendo quase que totalmente regenerado, porque a Bíblia fala nas profecias do Velho Testamento que o próprio leão vai comer feno com a ovelha. Primeira coisa que eu questiono é como o leão, que é carnívoro e tem uma dentição para comer carne, vai comer capim. Por quê? Porque tudo aquilo que foi desfigurado vai voltar à sua condição da sua originalidade criada. Eu sempre dizia para os meus alunos assim, por isso nós temos que estar com o bilhete na mão. Essa é a minha resposta para essa pergunta. Por quê? Porque quando o Apocalipse, no capítulo 22, terminar, ele vai se transformar em Gênesis de novo. Ou seja, o homem estará com Deus. E nunca a Bíblia falou tanto de forma objetiva sobre grande tribulação, sinais. Só para termos uma ideia, dos 22 capítulos do livro do Apocalipse, 13 são dedicados só para a grande tribulação. Ou seja, 60% desse livro fala desse tema, pela importância que ele tem. Então, essas questões escatológicas, elas nos ajudam para cada vez mais não largar o bilhete da nossa passagem para a glória. Porque o avô da minha nora, quando ele faleceu de forma inesperada. Segundo o que eu ouvi da família, foi um infarto fulminante. Então, não houve tempo de preparo. E se tivermos oportunidade de falar aqui sobre arrebatamento, Jesus disse que não adianta preparo de última hora. Então, nós temos que estar atentos a essas profecias, a essas questões, porque não são apenas notícias de jornal. Eu queria só complementar, Silas, dizendo assim, nós não devemos jamais ler a palavra de Deus como nós lemos um jornal. Porque nós precisamos das ferramentas que temos à nossa disposição para estudar a palavra de Deus, para preparar o nosso coração, porque quando Jesus nos chamar, seja para levar a sua igreja ou individualmente, eu posso estar com o bilhete na mão. Bem, tem muitas perguntas aqui, meu celular ficou vibrando aqui, eu dei uma olhada, tem muitas perguntas para a semana que vem, mas, gente, o bilhete na mão. Como é que você recebe esse bilhete? Certo? Para que você o tenha na mão, você precisa recebê-lo. Nós recebemos esse bilhete no momento em que nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos de um Salvador e que o único Salvador é Jesus.
não há outro. Eu não posso me salvar, você não pode salvar-se a você mesmo. Não. Nós precisamos de alguém que nos salve. Não há méritos em nós para termos salvação. Os méritos estão em Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus, eles tiveram o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Alguns dizem que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. É preciso que essas criaturas se tornem filhas de Deus, para então estar no lar eterno com o nosso Deus. E a única maneira de nos tornarmos filhos de Deus é se nós abrirmos o nosso coração e recebermos em nossa vida aquele que morreu pelos nossos pecados lá na cruz e derramou o sangue dele para que fôssemos purificados. Se você quer o bilhete na sua mão, abra o teu coração, receba Jesus. Ele é o único que pode te salvar. Quem sabe em algum momento você recebeu o bilhete e largou o bilhete, você deixou Jesus. Ei, se reconcilia com Jesus, esteja com o bilhete na mão de novo. E você que está me assistindo e quer então, você quer vida eterna em Cristo Jesus, é só por meio de Cristo. E se você quer receber Jesus em sua vida como seu Salvador, seu Senhor, repita essa oração depois de mim. Você que quer se reconciliar com Jesus, repita essa oração depois de mim. O Espírito de Deus está falando com você. E depois eu vou orar em seu favor. Você que quer receber Jesus ou se reconciliar com Ele, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração a Ti e eu Te recebo em minha vida como meu Salvador e meu Senhor. Perdoa os meus pecados, purifica-me com Teu sangue. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, eu volto para Ti, perdoa os meus pecados, purifica-me com Teu sangue, escreve meu nome no livro da vida, que a minha vida não seja mais a mesma. Me arrependo dos meus pecados e creio que Tu és o único Salvador que morreu pelos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém.